Diz a Lei da Liberdade Religiosa que, em Portugal, a liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável e garantida a todos em conformidade com a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito internacional aplicável e a presente lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, perseguido, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever por causa das suas convicções ou prática religiosa. O Estado não discriminará nenhuma igreja ou comunidade religiosa relativamente às outras. As igrejas e demais comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto. São as linhas iniciais da Lei de Liberdade Religiosa publicada no dia 8 de junho de 2001. Foi há 20 anos. Este enquadramento legal vinha ordenar e garantir direitos, essencialmente aos grupos religiosos minoritários. A preocupação foi salvaguardando, naturalmente, determinadas coisas que são próprias da Igreja Católica, desde logo o casamento católico, mas aproximar, tanto quanto possível, as disposições que vieram a ser depois as disposições concordatárias daquilo que são as disposições da Lei da Liberdade Religiosa. E, portanto, esta lei veio, sobretudo, consolidar, e mais do que consolidar, esquiçar tudo aquilo que são os direitos coletivos, porque não chega a dizer que as pessoas podem escolher uma religião ou escolher não ter religião nenhuma, que também é importante, como é óbvio, não são obrigados a ter religião nenhuma, podem praticar o seu culto livremente e têm uma liberdade de consciência absoluta, que em nenhuma circunstância pode ser abalada. 2 décadas de Lei de Liberdade Religiosa já permitem avaliar o caminho andado. Uma lei que faz de Portugal um dos países mais avançados do mundo no enquadramento legal das identidades e tradições religiosas. Mas eu não sou a melhor pessoa para dizer se a lei é boa ou se é má, mas o que eu ouço dizer na generalidade das confissões minoritárias e da própria Igreja Católica, também falo com a Igreja Católica, e sobretudo com os representantes da Igreja Católica na Comissão de Liberdade Religiosa. Eu acho que esta lei é, porventura, das leis mais avançadas da Europa. Eu acho que a nossa lei é uma lei muito aberta, uma lei bastante igual, cria condições de grande igualdade entre as várias confissões religiosas minoritárias. E mesmo aproximando, se fizer um estudo, comparando a Lei da Liberdade Religiosa com a concordata, ver-se que há muita coisa, 80% é igual. Com 20 anos, esta lei quer dar espaço, garantir direitos e criar um quadro de igualdade e oportunidades às tradições que carregam consigo milhares de fiéis, o peso das identidades culturais e religiosas, a diversidade que, com esta abordagem legal, se torna riqueza e fator de coesão numa sociedade. Uma realidade que seria ainda reforçada com a instituição, entre nós, de um Dia Nacional consagrado à liberdade religiosa. Por iniciativa da Comissão de Liberdade Religiosa e do Alto Comissariado para as Migrações, há 3 anos, a Assembleia da República declarou precisamente o dia 22 de junho, o Dia da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, em Portugal. Isto é significativo, sem votos contra, apesar de tudo. Eu acho que isto é significativo de alguma coisa, quer dizer, a Assembleia da República reconheceu que estes 2 valores, estas 2 práticas, mas sobretudo valores constitucionais da liberdade religiosa e valores societais, porque esse não é constitucional, obviamente, do diálogo interreligioso, que são tão importantes para o país que justificam que haja um dia em que se celebra a liberdade religiosa e o diálogo interreligioso.
E foi neste dia, na passada terça-feira, que elementos ligados desde a primeira hora à redação desta lei, representantes das diversas igrejas e religiões, se encontraram para, na Fundação Calouste Gulbenkian, assinalar 20 anos de caminho comum. Antes de mais, convém dizer que, de facto, a lei que Portugal tem, mesmo em comparação com modelos de países como a Itália ou a Espanha, que têm uma lei semelhante, é uma lei extremamente aberta e que aprofunda muito os direitos e os princípios da própria Constituição. E realmente até 2001 esses princípios não eram concretizados por uma lei, esses princípios constitucionais de igualdade, não discriminação, e a lei da liberdade religiosa veio trazer, de facto, em algumas matérias muito importantes para os crentes, uma abertura de vivência da fé. O que eu tenho experienciado em termos dos benefícios da lei da liberdade religiosa é este poder de nós cultuarmos livremente, né, de podermos estar junto com outras religiões e de podermos celebrar a Deus sem o medo, sem a tensão que a gente sabe que outros cristãos em outras partes do mundo têm vivenciado. Portanto, este dia é um dia celebrativo, é um dia de gratidão, é um dia em que a igreja, não apenas a igreja cristã, mas todas as religiões se unem no sentido de agradecer, não é, pela oportunidade e, sobretudo, agradecer pelo Estado português por esta oportunidade que nem todos os povos têm, um dia para celebrar o Dia da Liberdade, da Lei da Liberdade Religiosa. E esses 20 anos é um marco. Celebrar os 20 anos da Lei da Liberdade Religiosa é um marco notável para a cultura portuguesa, até porque, como nós temos consciência, até então não havia uma consciência muito objetiva relativamente à diversidade religiosa no nosso país, mas essa consciência ao longo destes 20 anos foi sedimentando. Como qualquer processo de transição, e agora parafraseando o poeta, o caminho faz caminhando. E de facto já houve um caminho bastante significativo que foi percorrido, mas obviamente que à medida que a nossa consciência relativamente à maturidade com que se vai olhando para a evolução dos direitos das minorias e dos outros, levar-nos-á, sem dúvida nenhuma, a um caminho num futuro de maior respeito, de maior tolerância e de maior inclusão. Não tenho dúvidas disso. Nós hoje estamos numa sociedade plural em que cada grupo, nas suas crenças, ou também descrenças, nas suas convicções religiosas e outras, se pode expressar com os respectivos correligionários, com um grande ganho de partilha para o espaço de nós todos, que assim mesmo se enriquece. E concretamente em Portugal, onde o nosso grande desafio hoje, com cerca de 100 nacionalidades em presença, com tantos credos e tantas proveniências, é exatamente alcançarmos um patamar de interculturalidade e não de uma série de guetos culturais e religiosos fechados sobre si próprios. Pois bem, aqui é um lugar amplo para uma liberdade religiosa bem entendida, que permita, no espaço secular de todos e sem confessionalismos religiosos ou ideológicos estritos, cada um na sua crença e com os seus correligionários, expressar-se também livremente, de acordo com aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a nossa própria Constituição da República estabelecem, para o enriquecimento geral. Portugal conseguiu um patamar de equilíbrio e aproximação entre as diferenças e com esta lei edificou uma cultura de encontro para que cada comunidade possa trabalhar a sua especificidade sem se isolar da sociedade em que está inserida. Basicamente, nós crescemos, portanto, quando começamos cá em Portugal em 1975, nós começamos como uma comunidade minoritária. E, portanto, começamos aqui a ganhar raízes, começamos aqui a crescer em termos de número. Ao crescer uma comunidade tem que ser estruturada e, portanto, tem que haver uma continuidade. O facto de nós estarmos num país ocidental, se nós não mantivermos estas raízes, esta cultura, acabamos por perder nas próximas gerações, nas gerações seguintes, as raízes com a nossa cultura. Dito isto, nós verificamos que ao longo dos anos, com o crescimento da nossa comunidade, reparamos aqui que havia uma necessidade de transmitir conhecimentos a novas gerações. Portanto, estamos a falar de conhecimentos religiosos, estamos a falar de promover a filosofia, a língua e a tradição em si. E, portanto, este tipo de necessidades, se nós não tivéssemos a lei de liberdade religiosa portanto, a moderar este tipo de situações, não conseguiríamos ter aqui esse benefício. Com esta lei da liberdade religiosa, o país quer dar robustez a uma tradição de tolerância que também não ignora momentos da nossa história em que a perseguição foi causa de segregação e sofrimento.
Já não falarei de 500 anos atrás, em que houve uma perseguição aos judeus, aqui em Portugal, com a Inquisição. A verdade é que a presença judaica em Portugal esteve sempre muito limitada desde essa altura. Os primeiros judeus que vieram para Portugal, como foi dito hoje aqui na conferência, vieram como estrangeiros, não como fiéis de uma confissão religiosa, porque não era permitido até 1821. E a verdade é que, mesmo durante os tempos mais modernos, houve uma grande limitação de liberdade religiosa, de uma forma, muitas vezes até uma forma, não direi muito vista pelas pessoas, mas que, olha, eu pessoalmente fui vítima, entre aspas, de alguma falta de liberdade religiosa em Portugal, porque mesmo em plenos anos 80, eu perdi anos de estudo, porque me marcavam aulas ao sábado, que era o dia religioso e o dia do nosso descanso, e que eu não podia participar. Ou seja, esta vitória desta lei é sem dúvidas uma vitória para todos nós, incluindo para a Igreja Católica e outras confissões, porque permitem realmente o expressar de uma confissão na sua plenitude. Em Portugal, a liberdade religiosa sempre existiu de facto. Eu vim para cá há mais de 50 anos, não havia cá nenhum muçulmano, eu era o segundo muçulmano a chegar cá. E portanto as pessoas, a única coisa que podiam é brincar comigo porque eu não bebia vinho, ou não sei essas coisas, mas nunca foram violentos, qualquer coisa. Lá fora começavam a coisas muito diferentes. E portanto eu era sempre bem tratado, o que é que achavam-se muita graça. Perguntavam-me sempre, mas porquê é que tu fazes isso e como é que é aquilo, porquê é que o jejum... Pronto, eu explicava às pessoas, e eles achavam graça, não mais nada. Mas depois havia brincadeiras. Mas aqui a comunidade portuguesa, acho eu, é uma comunidade muito pacífica e amiga do outro. Há sempre exceções, claro, mas é isso que eu admiro, essa é que acontece neste país. E por isso é que a gente vê essas coisas todas, as pessoas que têm vindo de fora, são recebidos de uma maneira diferente. São bem acolhidos, e eles sentem-se muito bem em casa. Esta sessão comemorativa contou com a presença do Presidente da República, que, na sua qualidade de representante de todos os portugueses, reconheceu, na ocasião, a importância do caminho andado nestas 2 décadas, mas lembrou a necessidade de ir mais além. É preciso que a liberdade se concretize no concreto e em todas as dimensões da vida dos portugueses. Há que ir mais longe no aprofundamento da ligação entre liberdade religiosa, outras liberdades e condições económicas, sociais, culturais, jurídicas e políticas dos seus titulares. Como todas as liberdades fundamentais, depende muito daquilo que é a situação daqueles que a queiram exercer. Liberdade na pobreza, na desigualdade e na justiça afrontosa, ou não é liberdade alguma, ou é meia liberdade. Há que ir mais longe também na promoção da fraterna partilha entre crentes e não crentes, e crentes de várias crenças, sem monopólios da verdade, sem fundamentalismos, sem minimização dos outros. Nenhum de nós é uma ilha. Todos nos realizamos com os outros e, desejavelmente, pelos outros, através da sua realização própria. Para Marcelo Rebelo de Sousa, mais do que lei ou de Constituição, trata-se de um imperativo da consciência. Ela, que connosco nasceu e connosco vive, dia após dia, manda-nos ter presente a pequenez do nosso ser, por maiores que nos julguemos, e a grandeza de todos os demais, por menores que nós, algumas ou tantas vezes os vejamos. Esse o princípio da aceitação dos outros, do seu ser, do seu existir, da sua liberdade de pensar, acreditar e construir a sua irrepetível realização pessoal. Só assim consagraremos no dia a dia a liberdade religiosa. E um dos méritos desta lei é a oportunidade de unir a diversidade religiosa em grupos de trabalho num espírito de colaboração e entendimento sobre matérias como
a assistência espiritual nos hospitais, ou mesmo como plataforma de encontro e conhecimento recíproco. E também o Grupo de Trabalho Interreligioso tem uma particularidade, também o citou, que é o facto de ser coordenado pelo Estado e que aqueles membros do Grupo de Trabalho têm transformado num grupo em que o consenso é aquilo que se procura alcançar. Nós não votamos as coisas, nós procuramos os consensos. Quando ele é possível, avançamos com eventos, com iniciativas, com posições comuns. Quando ele não é possível, respeitamos-nos todos o suficiente para não deixar ninguém para trás. E isso é muito importante porque falou em esbater as diferenças, mas mais do que esbater, o importante aqui é conviver com a diferença. No momento em que houver um esbatimento, em que alguém tenha que se retrair na sua fé para ocupar este espaço religioso, esse espaço deixa de ser de liberdade. São já anos de trabalho conjunto que têm gerado uma experiência de grande aproximação interreligiosa. E, de facto, quando nos encontramos, não é um grupo institucional que se encontra. Estes 2 anos já elevou o patamar do relacionamento para outro nível. E qual é o nível? É o nível da amizade, da estima, da consideração, do respeito. Então é um grupo de amigos que se encontram, onde as questões de natureza religiosa, porque é um grupo heterogéneo, cada um tem a sua cosmovisão, o seu entendimento da espiritualidade, mas não é isso que nos separa. O que nos separa são valores muito mais altos, que nos permite criar uma empatia de amizade. Então nós somos um grupo de amigos, na verdadeira acessão da palavra. E por si só, isso já é uma mais-valia para a minha pessoa, para mim enquanto pessoa e enquanto alguém que tem uma tradição religiosa diferente, mas na medida em que me aproximo do outro, entendo o outro, consigo compreender o outro e às vezes até percebo que muitas das distâncias que existem são fruto de estereótipos e de preconceitos e nada mais do que isso. A prática da liberdade religiosa em Portugal e da sua lei tem sido muito positiva. Tem permitido que as diversas confissões reconhecidas pelo Estado português estejam no espaço público e no seu espaço particular, desenvolvendo as suas atividades religiosas e outras, geralmente com muita expressão social e filantrópica, como se viu agora no combate a esta pandemia, e com uma harmonia muito grande, que aliás nos tem unido às várias confissões religiosas em várias frentes comuns, concretamente a favor da vida e tudo aquilo que ela implica. E foi na defesa do valor da vida humana que ganhou expressão este encontro entre as diversas tradições religiosas. Elas que foram unânimes na declaração conjunta que redigiram, repudiando a prática da eutanásia e entregando ao Presidente da República o fruto desse consenso. Aquilo que aconteceu em relação à eutanásia foi histórico por 2 motivos. Houve um documento em comum em que se expressou o valor da vida, não foi um ato político contra um documento legal ou eutanásia, foi uma expressão do valor da vida, a que se juntou aquilo que era a visão específica de cada uma das comunidades sobre a vida em si e também, obviamente, sobre o fim de vida, neste caso em particular. Eu penso que o conforto que as comunidades hoje têm, sob o ponto de vista das suas liberdades neste ambiente social, permitiu que houvesse a capacidade de se poderem identificar como comunidades religiosas, expressar a sua cosmovisão de uma forma mais simples, não só mais simples, mas mais aberta. O espírito desta lei de liberdade religiosa, com ganhos visíveis na sociedade portuguesa, tem sido um fator de solidez e de paz social. Eu não tenho a menor dúvida que uma das virtudes que poderão haver desta lei, sem dúvidas, é essa. Tanto mais que até no próprio judaísmo nós temos uma palavra que é muito usada, uma frase que é Tikkun Olam, ou seja, a reparação do mundo. Esta reparação do mundo é feita através muito também da harmonia entre as pessoas, entre o convívio entre as pessoas, sejam elas de qualquer que sejam as suas confissões. Começaram ainda antes da publicação da lei e, de alguma forma, a experiência antecipava o espírito que a nova legislação haveria de instituir 5 anos depois. A fé dos homens era o espaço que trazia a diversidade das tradições religiosas ao serviço público de rádio e televisão. Curiosamente, estes programas começaram ainda sem a lei de liberdade religiosa, não é? O que mostra que não houve ruptura nenhuma para implementar uma lei que garantisse de facto aquilo que já era se calhar uma prática comum, não é? E tanto os programas na RTP e na rádio, como outros projetos na Expo 98, que também foram de caráter interreligioso,
acho que mostram uma prática que a sociedade portuguesa tem, de diálogo, de aproximação, que é mais do que um diálogo institucional, é um diálogo efetivo. E estes programas têm contribuído sobretudo para um conhecimento recíproco das várias tradições religiosas. Eu creio que esse é um ponto basilar para que depois, de facto, o diálogo aconteça e a convivência entre as tradições religiosas também seja uma realidade que se faz com naturalidade. Caminharmos para os 25 anos dos programas das várias confissões religiosas na televisão pública, eu acho que é um marco e um marco histórico, atendendo ao facto de Portugal ser dos poucos países da Europa, não é, onde nós temos este tempo de emissão, não é? Falo enquanto evangélica, mas não só, portanto, todo este diálogo saudável que existe entre as várias confissões religiosas para que os nossos programas possam manter-se com qualidade, com conteúdos, é fantástico. Sublinhar também o trabalho que a própria comissão dos tempos de emissão, onde as várias confissões religiosas estão presentes, o excelente trabalho que tem sido feito também nesse âmbito, porque as pessoas não sabem, mas antes de começar um novo ano, há várias reuniões entre os vários elementos das várias confissões religiosas para determinar a grelha de programação para o ano seguinte, como é que vai ser, quando é que vai ser, e 25 anos a dialogar para que estes programas sejam bem-sucedidos, eu acho que de facto é um mérito, e toda a nossa convivência de bastidores e tudo mais é de aplaudir. E esta experiência no serviço público de televisão e rádio tem sido também um caminho de encontro e de partilha entre os seus protagonistas. Ótima tarde. Boas férias, se for o caso, e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser. Arranca. O acordo com a RTP foi assinado em 1997, creio eu, 16 de maio de 97, e todos os anos anteriores, até chegar a esse ponto, foram anos de muito diálogo entre as várias tradições e confissões, das comissões com a RTP, e que depois se manteve, não é? O Padre António Rego foi, sem dúvida nenhuma, o grande animador deste diálogo, e continua, por certo, próximo desta causa, que passava por encontros muito fraternos, podemos chamar assim, entre todos, num ambiente de respeito, que não se fez notar só quando foi necessário afirmar o valor destes programas, manteve-se ao longo da história, como está agora na comissão atual, mantém esse caráter de proximidade. A última reunião, por exemplo, aconteceu na comunidade hindu, não só para tratar questões que tínhamos de tratar, mas também para conhecer melhor a comunidade, as suas tradições, os seus hábitos, etc., como de facto aconteceu. São 20 anos de uma lei que regulamenta a liberdade religiosa, mas que remete para uma cultura de aproximação e de conhecimento do que é diferente, que se traduz em tolerância e iniciativas conjuntas enriquecedoras de toda a sociedade. Já quase no final desta sessão comemorativa, o representante da Igreja Católica no grupo de trabalho para o diálogo interreligioso recorria à imagem muito atual do futebol para caracterizar o espírito desta atitude de encontro. Ao Estado compete assegurar que o campo de jogo esteja nivelado. Mas aos clubes compete acordar nas regras do jogo e na forma de arbitragem, promover o profissionalismo e o respeito mútuo dos jogadores em campo. Não vale, por exemplo, os responsáveis deste clube aliciarem à linha os adeptos do clube vizinho. Cria-se mau ambiente, o chamado proselitismo entre confissões religiosas. Mas devem aceitar, pelo contrário, que numa sociedade aberta a atração natural que exerce uma boa equipa e uma partida bem jogada é qualquer coisa de espontâneo e natural. As religiões, a sensibilidade do homem diante do transcendente que, no mundo dos povos e das culturas, adquire rostos e itinerários muito diversos. Ele pode, afinal, ser também um fator de coesão e de maior solidez social. Se as guerras se fazem por vezes em nome da religião, esta é a prova de que o fator religioso é um caminho de paz, de convivência e de construção do bem comum. Tem sido assim entre nós.